Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Essa frase você conhece bem, né, Tiago? Conheço, sim, de um homem muito sábio. Um homem muito sábio, considerado um dos homens mais inteligentes desta terra que já passou por aqui. Sim, É, é o que dizem que eu acredito. é o que dizem. Esse aqui é um provérbio, na verdade, de Salomão. E eu acho muito legal essa frase, eu gosto bastante dela, porque ela não fala só do conhecimento, mas também da sabedoria, né? E a gente até em off, antes da gente começar a fazer a gravação desse Drops aqui, a gente estava comentando que a inteligência artificial talvez só seja inteligente, mas não seja sábia, né? É isso aí. Ela pode ter o conhecimento ali, mas talvez como usar, Ela, aí que é o detalhe. quando ela dá umas alucinadas. Isso. Não só alucinados, né? Ela vai se baseando no conhecimento anterior. Não, não gera, não é que não gera novo conhecimento, até gera novo conhecimento, mas talvez ela não discerne entre o certo e o errado, né? Ela se baseia no que a maioria decidiu ser certo e ser errado. E nem sempre a voz do povo é a voz de Deus, né? Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus, pode crer. Faz total sentido, né? Inclusive, de onde será que surgiu essa falácia, né? Que a voz do povo é a voz de Deus? Você sabe, por acaso? Não tem mínima ideia. Podia ter essa a frase para a gente ter iniciado aí, né? Pode, Mas só pode que não. crer. Só que a gente inicia o próximo com essa frase aí, né? É, É, muito bom, muito bom. E galera, deixa aí seu like, ativa as notificações, deixa um comentário também, é muito importante você interagir aí nas plataformas de podcast que vocês nos acompanham, porque isso ajuda a impulsionar cada vez mais os conteúdos que nós criamos por aqui. Semanalmente estamos por aqui. Claro que essa semana é semana do Natal, um pouquinho mais tranquila. Depois tem Ano Novo também, tranquilona. Depois a gente vai ficar um tempinho off, né, Thiago, aí de férias. Mas depois a gente e volta aí semanalmente com Drops de A para você acompanhar aqui as notícias e comentários a respeito dessas notícias e falando um pouquinho aí sobre essa tecnologia que está revolucionando o nosso jeito de trabalhar e viver. muito bom. Enquanto você estava falando aí, Luan, deu uma procurada aqui. O pessoal fala que a voz do povo é a voz de Deus. A internet diz, né? Se tá na internet, nem sempre é verdade, mas fala que veio do oráculo de Hermes na região de Acaia. O pessoal saía do templo e considerava essas respostas aí uma tradição antiga. Eu não sei nem o que é esse templo aí que você comentou, mas tudo bem. Você sabe? Você manja desse rolê aí? É, eu manjo do Hermes, né? Que é o oráculo de Hermes aí, né? Hermes era uma mitologia grega, um deus do Olimpo, né? Um deus olímpico. Ele é filho de Zeus e de Maia. Então, eu acho que o pessoal deve conhecer ele ali por um, uma asinha ou na cabeça ou no pé ali e um cavalo, uma carroça ali que voa. Então, eu conheço só esse cara aí. Agora, a Caia não tem a mínima ideia de onde fique. Mas a gente depois dá uma procurada ali. A gente procura e usa a Bem legal. própria IA para nos ajudar a entender, né, também. Sim, Muito sim. bom. E hoje a gente vai comentar uma notícia aqui que saiu sobre alguns executivos. Falaram que eles esperam da inteligência artificial para 2026, né? Estamos aqui finalzinho do ano, começando ano novo agora já nos próximos dias. E o que esses executivos esperam, Thiago, aí para o ano de 2026? Essa aí foi uma pesquisa feita divulgada, né, pela Rimini Street, ela que faz essa pesquisa aí, pesquisa grande. Ela ouviu 4.300 diretores financeiros, CEOs, né, diretores de tecnologia, presidente executivo e de segurança de informação, em algumas regiões do mundo ali, incluindo o Brasil. E aí ele vai falar sobre a questão do uso de inteligência artificial. Não sei se vocês repararam, mas pelo menos aquilo, assim, tem uma necessidade de se colocar IA em qualquer coisa, né? Eu peguei alguns projetos aqui que a instrução vinda do próprio cliente foi: precisa colocar IA. Aí ele não, mas aonde? Para quê? A pessoa não sabe, entendeu?
mais precisa. A gente participou até de um projeto ali que falou, ó, precisa colocar IA aqui, ela é bem-vinda, mas aí não sabe para quê, o que, o como. Então, isso que eu Então a acho gente vê que doido, cara. Porque assim, eu acho que o pensamento IA first eu acho que é importante. Igual lembra da época Uhum. do mobile first, né? Tipo, pô, vamos primeiro pensar como que a gente pode fazer algo que as pessoas vão usar na palma da mão dela. E aí tudo bem, eu acho que ter esse tipo de reflexão, né? Tipo, vamos pensar, a gente tem um problema e será que com a IA a gente consegue resolver? Eu acho que seria uma pergunta de se fazer. Agora, ter só o pensamento de, não, tem que colocar a qualquer custo, aí eu acho perigoso. Até porque tem um próprio custo disso para poder inserir e estar utilizando a IA que pode não ser viável. Né? E aí a pessoa já chega com um projeto e fala, não, coloca a IA aí e depois vê o que dá. Aí isso eu acho muito perigoso e pode até falir a empresa, né? Eu acho que até com o tema relacionado aí do seu canal, que é usabilidade, sempre foco no usuário, a gente tem que pensar realmente se faz sentido. Até o mobile first que você comentou, depende se faz sentido, né? Imagina a pessoa está usando um sistema que é, sei lá, financeiro e ela só usa pelo computador. A gente tem que primeiro entender, ó, beleza, alguma vez esse sistema vai ser usado no celular? Não, a pessoa só usa durante o trabalho. Então não faz sentido o mobile first. Eu acho que o ponto tá na hype aí, né? Igual você comentou, a gente tem que analisar primeiro se faz sentido. E o que ela é boa, né? Vou colocar IA para, sei lá, fazer cadastro por voz, por exemplo. Dá para fazer. Só que às vezes a pessoa, ela digita mais rápido do que fala. Então faz sentido colocar o cadastro por voz. Eu lembro numa época, Lano, a gente estava fazendo um sistema, acho que para a indústria de móvel, acho que foi. E mecânica também, quando eu fui começar a primeira empresa. Vou contar a história da mecânica, que eu acho que faz mais sentido. A gente fez um software para mecânica numa época, estou falando isso de 2000, 1999, 2000, 2001, por aí. E a gente resolveu fazer em Java. Na época nem se falava de Java. A gente queria porque era multiplataforma, fizemos um sistema que gerava ordem de serviço, usando mouse e tal. E o pessoal da época usava, em sistemas de mecânica, usava Clipper, ele era em DOS, né? Na tela não tinha, não era nem colorido, e usava o teclado. Quando a gente foi apresentar isso para o pessoal das mecânicas, ninguém, a gente não vendeu nenhum software. Ninguém quis. Nenhum. Por quê? Primeiro, a maioria dos computadores que eles usavam não tinha mouse. Segundo, porque eles achavam muito mais rápido, muito mais fácil usar o teclado do que o mouse. Então, por mais que a gente tenha uma tecnologia que possa ser disruptiva, igual na época era, usar multiplataforma, a gente tem que ver a necessidade da situação, né? Então, por mais que era muito legal para a gente fazer aquilo, a gente achava que aquilo ia ser a reviravolta da parte das mecânicas, não vendemos nenhum, porque o pessoal preferia fazer naquilo que era mais simples, mais fácil, mais usável, e tinha melhor usabilidade para eles ali e era mais rápido. Eu acho que também tem que ir nessa linha aí, não sei o que que você acha. Eu concordo. E aí você me fez lembrar também de um projeto que a gente atuou junto. Lembra que passou 2 anos fazendo documentação do projeto? Depois Assim, passamos 6 meses implementando o projeto. Quando foi colocar no cliente, também as máquinas não suportavam a tecnologia que a gente tinha criado. Cara, depois a gente teve que refazer tudo, cara. Tudo, tudo. Do zero com outra tecnologia para que fosse suportado. Novamente a questão de não entender as pessoas que utilizariam aquele produto, aquela solução, né? Uma simples pesquisa ali, sei lá, rápida, poderia ter evitado toda essa dor de cabeça desse projeto também que a gente fez e desse projeto seu aí da mecânica também, né? Então, olha que loucura, né? E eu acho que tá indo por esse mesmo caminho da IA, né? Tipo, IA pra tudo, bom botar IA, coloca IA que é o que vai resolver e não é assim, né? Novamente, eu gosto ainda do pensamento IA first sobre todos os problemas que a gente tem. Vamos ver se com o IA primeiro a gente consegue resolver, se faz sentido. Acho que é legal isso, pensar dessa forma. Mas, novamente, vamos ver.
E não vamos fazer depois a gente ver. Vamos ver primeiro, vamos validar. Vamos ver o que a IA de fato consegue gerar valor aqui. E é muito disso que eu fico refletindo, sabe? Agora, na notícia, ela traz muito aqui questões de automação e tal. Eu não vejo, assim, a notícia como um todo, eu não vi nada de novidade, Thiago. Você viu alguma coisa de novo, assim, de falar, nossa, eles estão esperando algo aqui que é diferente, surreal com a IA. Cara, a automação já existe há 1000 anos também, então, novamente, eu fico sempre refletindo, cara, parece que é mais hype do que realmente algo, totalmente disruptivo, sabe? Sim. Eu acho que a notícia ela é um pouco tendenciosa, porque a empresa ali tem interesse em vender ERP, e talvez o ERP dela ali de propaganda ali seja com IA. Mas tem uma coisa que ela traz ali que é interessante. Ela falou que quase 70% dos líderes a nível C-level, né, diretores, executivos ali, afirma não enxergar RP tradicional como modelo dominante no futuro. Então, o RP, para quem não sabe, né, é um software que coordena toda a empresa ali, faz todo o gerenciamento da empresa, são compostos por vários módulos, né? E aí eles comentam sobre um RP agente, né? Orientado por IA, esses que toma decisões autônomas. Eu acho isso difícil, tá? De tomar decisões autônomas. Eu acho que vai para a linha que você falou, né? Tem automação. Então, por exemplo, preciso buscar uma nota fiscal. Igual a gente tem, sei lá, um sistema, precisa buscar a nota fiscal no cliente. E aí tem um robozinho, um IA ali, que vai, preenche os dados, pega a nota fiscal e vai ali. Mas, por exemplo, fazer pagamento, liberar coisas, eu creio que sempre vai ter aprovação do ser humano, né? A não ser que tenha alguma regra que o ser humano coloque, ó, se for até tal valor, desses critérios, aprove automaticamente, né? Então, acho que a ideia da IA ou de automação ali é para facilitar a vida, que toda tecnologia deve ser feita por isso, e não simplesmente para substituir seres humanos, né? Mas para deixar os seres humanos mais pensantes, ao invés de fazer coisas que, tipo, pegar nota fiscal num sistema, é algo que você não precisaria de um ser humano, né? Então, é algo interessante aí. O Lu, até mudando um pouquinho de assunto ali, em relação a isso, uma coisa que me veio à mente aqui, sobre a questão de. As pessoas perguntam, né? Meu trabalho vai ser substituído por IA? Eu penso assim: se você faz algo que uma máquina poderia fazer, ou se você usa IA para tudo, a gente tive um caso de um rapaz que ele usa IA para tudo. Vai fazer alguma coisa, usa IA. Vai fazer outra coisa, usa IA. A minha pergunta é: por que eu preciso desse rapaz? Eu vou lá e eu mesmo uso a IA. Mas ele Então, não tudo que dá. filtra, ele usa IA sem Não, filtrar. Não filtra, sem Ctrl C, filtrar. Ctrl Não. V. Isso. Ou mesmo vai fazer um sistema. E ao invés dele programar, ou ele saber programar, ou saber o que está certo ou errado, ele usa vibe code, né? Gera o sistema e passa para gente. Para uma pessoa poder fazer o que ele não faz. Aí eu pergunto, se ele faz isso, por mais que o pessoal chama de engenheiro de prompt, às vezes a pessoa ali está simplesmente usando a IA para fazer o que ela faz, mas a pergunta é, se ela não filtra, não compensa eu usar essa pessoa, né? Eu preciso de alguém que pense. E eu acho que a diferença de uma pessoa profissional que possa ser substituído por IA ou não é o que você disse. Se você pensa, se você é sábio, igual Salomão disse ali, né? Você faz diferença no mundo. Senão, você simplesmente está usando uma ferramenta que qualquer um pode usar e você não faz sentido você, né? Na vida. Exatamente, se qualquer um consegue fazer, né, sem um mínimo esforço ali, né, eu acho que vai muito dessa questão que a gente sempre troca aqui, que é a habilidade de pensamento crítico, cara. É cada vez mais isso na veia, assim. A gente já vinha falando sobre isso alguns anos atrás, e agora com esse ponto dessa automação, da inteligência artificial como um todo mesmo, mais forte, se a pessoa não tiver essa capacidade, você mesmo já percebeu que essa pessoa fica Ctrl-C, Ctrl-V no que a IA gera, e como a gente falou, tem muita coisa que a IA vai gerar que vai estar errado, ou que não vai gerar valor nenhum pro problema que você quer resolver,
E aí não adianta nada. Você só vai gerar um monte de informação aleatória sem uma sabedoria para poder aplicar aquilo de fato e onde vai resolver o problema. E É, eu acredito que os profissionais, as pessoas vão ter que ter essa capacidade analítica, né? Ter o conhecimento e aplicar esse conhecimento com a sabedoria. Aí eu acho que é o diferencial como um todo, sabe? E eu sim. acredito muito que em 2026 a gente vai focar cada vez mais nesse ponto, assim, de entender as informações, de ter essa capacidade de resolver os problemas usando a IA, porque é como se eu acredito muito também, eu até comentei sobre isso algum tempo atrás, que inteligência artificial vai ficar igual a internet, a gente usa o tempo todo e nem percebe, e tá tudo bem. Eu creio que a IA vai ser do mesmo jeito, e vai usar o tempo todo sem perceber. No trabalho eu tenho usado muito, cara, assim, eu quero uma informação, por exemplo, porque o trampo lá é muito complexo, é muito grande, tem muita documentação para tudo quanto é lado. E às vezes o mais difícil é você achar uma informação para poder avançar com o tema. E aí a gente usa lá o Copilot integrado, né, com todas as informações do banco. E aí eu preciso de alguma informação de algum documento, eu jogo lá no Copilot que está integrado e ele me traz as documentações assim que precisa e é muito mais rápido de eu encontrar a informação que eu quero. Então, esse tipo de inteligência também eu acho que vai ajudar bastante as empresas e as pessoas, mas a IA não faz o serviço para mim. Eu tenho que ir lá, imputar a informação correta, ela me traz uma informação, eu vou filtrar aquilo, vou ver se está fazendo sentido, porque às vezes ela vai alucinar e trazer coisas que não tem nada a ver. Mas é meio que o tempo todo realmente também utilizando a IA. Por isso que eu perguntei para você, pô, ele usa o tempo todo a IA, mas tudo bem se ele filtrar a informação. Mas pelo jeito não é isso que acontece, né? Pensa no seguinte, ó, você está fazendo o Drops de IA, nós estamos fazendo aqui o Drops de IA. Você poderia muito bem pegar uma foto minha, uma foto sua, clonar nossas vozes e pegar, gerar conteúdo por IA e postar todo dia ou toda semana. Legal. Só que qual que é o problema disso? Você não está vendo nem o conteúdo que a IA está gerando, a gente não sabe nem se é relevante para as pessoas, que às vezes não pega a situação real, pega uma situação hipotética, gera conteúdo repetido e afins, e não gera valor. É claro que se você vai gerar, por exemplo, a imagem da capa, a descrição, às vezes, pegando dica da IA, mas você valida. Será que faz sentido com o que eu falei? Será que tá ok? Será que é algo que as pessoas vão se interessar? Eu acho que aí está a diferença, a gente entender a IA como uma ferramenta e não como substituto. Porque às vezes o quanto de sites que tem de blogs gerados por IA hoje em dia. Nossa, milhares, cara. Você, E isso do podcast também tem bastante, cara. E eu fico refletindo sobre isso. Porque, assim, o objetivo maior do Drops, eu acho que vai muito desse objetivo. Qual é o propósito? Acho que o uhum, propósito do Drops, ele não é focado em só gerar conteúdo pelo conteúdo. Gerar conteúdo onde eu e você tá aqui, a gente tá debatendo, discutindo. E isso faz com uhum, que eu cresça de conhecimento e sabedoria. Então, esse é o primeiro ponto, assim, importante para que eu aprenda mais sobre isso e me desenvolva mais. Eu acho que está muito nesse quesito. Eu acredito que para você também, né? Se desenvolver e tal, tá mais presente nas redes sociais, divulgar mais o seu trabalho, quem é o Vespa e tudo mais, né? Porque você sabe que eu te admiro pra caramba como profissional, mas tem muita gente que não te conhece. E criando esse conteúdo, uhum. eu acho que é uma forma de você também estar online aí nas plataformas pra galera te conhecer e saber quem que você é. Então esse é o primeiro propósito. Se a gente fazer isso de forma com o IA, perde o propósito, porque aí o propósito seria só criar conteúdo por criar. E isso eu não acho legal. Então a gente está aqui, discute, gera uma coisa legal, gera debate, você traz uma parada, eu trago outra forma de pensar a respeito, e a gente vai discutindo e isso gera um conteúdo mais autêntico, né? Único. Único, Isso, entendi. autêntico e único. Agora, por IA, pode gerar, como você falou, todo dia, a gente ter conteúdo todo dia, talvez até ter mais acessos, mas não é o propósito. O propósito, ter acesso é legal, dê o like, né? Curte, né? Manda, divulga aí o link pra galera, mas o maior propósito não é esse pra gente, né? Então, eu acho que é muito disso, de entender qual é o propósito, o que a gente quer. Né? Que aí sempre volta. O que a gente quer com isso? O que a gente quer resolver? Qual que é o problema de fato? A IA vai resolver? É isso que faz sentido, sabe? Então, eu acredito que as empresas esperam para 2026 pessoas que tenham bastante pensamento crítico, assim, e que foquem de fato em entender qual é
a problemática e existem outras ferramentas além da IA para resolver problemas, não só a IA, sabe? Por mais que tá no hype, por mais que a gente tem que, como eu falei, eu gosto do pensamento IA first, mas não é a única ferramenta. Não existe só martelo, né? Existem outras ferramentas que estão aí, né? A furadeira existe, mas não deixou de ter a chave de fenda ainda, sabe? Por mais que a furadeira tem hoje aquelas furadeiras que você coloca assim pra apertar parafuso muito mais rápido, né? Vum, 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 já viu lá? Bem legal, né? Super rápido, mas a chave de fenda ainda existe, né? A chave Phillips, e ela não deixou de existir, ela ainda é útil em muitos lugares. Você não vai usar essa maquininha em todos os lugares, porque tem lugares que às vezes que nem dá. E aí, fazendo um paralelo à IA, a IA, pra você colocar IA generativa em tudo é muito caro, então tem lugares que não vão compensar, inclusive. Igual você falou, às vezes nem dá. E aqui, do ponto que você falou do gerar o conteúdo, se seu conteúdo é tudo gerado por IA, para que eu vou buscar o seu conteúdo? Compensa eu já buscar na IA. Entendeu? Então aí perde todo o propósito que eu invento, que eu imagino aí. Até a questão do que você falou da furadeira. A furadeira é uma ferramenta. Se a gente fizer uma furadeira que sai furando onde ela acha melhor, vai ter gente que pode até comprar, mas perde o sentido, né? Eu quero furar um lugar específico para colocar um quadro, eu quero furar um lugar específico para, sei lá, colocar uma planta, um vaso, alguma coisa do tipo. Então, eu uso a ferramenta com um propósito e não deixo ela, por mais que seja automática, se eu deixar ela furando a minha casa do jeito que ela quiser, ela não está gerando, não está cumprindo o meu propósito. Ela simplesmente está cumprindo um propósito aleatório que alguém definiu, que foi definido de forma estatística e genérica, né? E é o que a gente está vendo aí nas notícias ali, né? Então, IA, a automação, ela vai estar no centro das decisões. Todo mundo quer colocar. Mas a gente tem que entender, igual a gente comentou aí, qual que é o propósito? O propósito é aumentar lucro por identificar clientes que não pagam, por exemplo, e tomar uma ação com relação a isso. Legal? Então a gente vai usar IA, aprendizado de máquina para isso. Meu propósito é fazer um carro autônomo. Legal, vamos utilizar visão computacional para isso. Para cada lugar, uma ferramenta adequada. E não simplesmente usar por usar. Então, acho que faz muito sentido isso que você falou aí, né? É, Sim. eu concordo comigo mesmo, aquela brincadeira, né? mas, mas eu vejo por esse caminho, sabe? Eu acho que 26, cada vez mais a gente tem que ter esse tipo de pensamento aí, né? O lance da automação, da IA, entender realmente onde faz sentido, né? E aí, para finalizar, voltando com a frase inicial, né? Feliz é o homem que adquire conhecimento e o homem que acha a sabedoria, né, Thiago? É isso aí. Nós possamos aí adquirir conhecimento e achar a verdadeira sabedoria e não ficar correndo atrás de sabedoria dos outros ali que a gente nem valida, né? Então, sabedoria é pegar o conhecimento e transformar em algo útil e adequado. Muito bom. Legal. Valeu, Vespa, valeu, galera que tá nos assistindo aí. Deixa o seu like, ative as notificações e comenta aí o que você espera de 2026 aí com relação a IA, né? Quais são as suas visões, que habilidades você acredita que nós, como os profissionais, precisamos ter cada vez mais aguçados para utilizar essa ferramenta que é a inteligência artificial, né? E manda aí o link também nos grupos de WhatsApp, Telegram e também no LinkedIn. Coloca eu lá, marca eu lá, né? Luan Matheus, marca o Vespa também, Thiago Vespa, pra gente entender um pouco mais sobre o que você achou desse Drops, o que você tá achando desses conteúdos que a gente tem feito por aqui. Show de bola, Luan. É isso aí, valeu Valeu. e até o próximo Drops de IA.